Deputado Lindenberg Faria, por favor. Presidente, isso aqui é uma loucura. Parece que estamos concluindo... Não, meu tempo de liderança da federação. Vossa Excelência, presidente, até 5 minutos. Presidente, isso aqui é uma loucura. Parece uma estratégia para a gente construir uma bancada de deputados foragidos aqui no parlamento. O Conselho de Ética absolveu Eduardo Bolsonaro. E agora, presidente, desculpe, a culpa não é do senhor, mas essa decisão era para ser tomada pela mesa da Câmara dos Deputados. Eu fiquei olhando o relator, deputado Diego Garcia. Eu comecei desconfiando que ele era advogado de defesa da Carla Zambelli. Depois eu entendi. Ele se acha o próprio Supremo Tribunal Federal. Ele está querendo julgar. Ele falou de antinomia, quando tem conflitos entre regras jurídicas. Quem faz isso, esse poder, é do Supremo Tribunal Federal, o controle de constitucionalidade. Presidente Hugo Mota errou redondamente. Vou falar no plenário com uma questão de ordem. Aqui é uma decisão judicial. O senhor não tem que ser convencido de nada, de dar opinião sobre nada. Quando tem um acórdão com a decisão judicial, com trânsito e julgado, cabe a nós aqui cumprir a decisão judicial. O que é que está escrito na decisão judicial? Eu estou com o acórdão na mão. Vejam aqui, diz o ministro Alexandre Moraes, diante do exposto, decreto a perda do mandato parlamentar nos termos do inciso 3, parágrafo 3º do artigo 55. O parágrafo 2º, presidente, diz o seguinte: diz aqueles casos em que tem que ter votação pelo plenário da Câmara. Mas ele diz também aquele caso que é a mesa diretora. Se os senhores tivessem lido o acórdão, perdão pela fala, não estariam passando essa vergonha aqui no dia de hoje. Quer que eu leia? Eu vou ler aqui o acórdão, o resumo do acórdão. Ele fala o seguinte, que tem os dois parágrafos. Parágrafo 2º e 3º do artigo 155 da Constituição estabelecem dois papéis diferentes para a Casa Parlamentar. Aí diz que o primeiro tem votação. Aí diz sobre o segundo o seguinte: o terceiro estatui uma atribuição meramente declaratória da mesa do órgão legislativo. E ele vai explicando, é didático, senhores, é didático. Ele dizendo que o segundo é mais abrangente. Aí o que explica o ministro Alexandre Moraes? Diz o seguinte: como no caso concreto, a pena a ser cumprida no regime fechado supera 120 dias, a nítida incompatibilidade entre o seu cumprimento e o comparecimento do sentenciado a, no mínimo, 1/3 das sessões legislativas. A. Autoriza o Poder Judiciário que determine a perda do mandato do parlamentar condenado criminalmente. Determina a incidência. O senhor pode muito, relator, mas o controle de constitucionalidade do Supremo é uma decisão judicial. Determina a incidência do disposto no parágrafo 3º da Constituição. O senhor pode até discordar. Decisão judicial é para cumprir. Houve um erro. Eu estou, sim, entrando com mandado de segurança sobre isso. Isso é escandaloso. O caso do Ramagem é o mesmo. Está escrito aqui: oficie-se a presidência da Câmara sobre perda do mandato, o qual deverá ser declarado pela mesa da Câmara dos Deputados, no termos do artigo 55, inciso 3, parágrafo 3º da Constituição Federal.
Isso aqui é vergonhoso. Parece uma brincadeira com os brasileiros. Chega! O presidente Hugo Mota tem que colocar esse processo de cassação diretamente na mesa da Câmara dos Deputados. Para falar pela liderança do PSOL Rede, a deputada Fernanda Melchiona, por favor. 3 minutos, põe Vossa Excelência. Presidente, tem dias que o absurdo se supera. Eu poderia ir para a linha de lembrar que o relator do processo de cassação da Carla Zambelli não é o juiz. Ela foi condenada a 10 anos de prisão. Nós não estamos julgando aqui a inocência, que obviamente eu não acho, nem o judiciário acha, afinal ela foi condenada, ou a culpabilidade da Carla Zambelli. Nós estamos discutindo aqui se alguém que está preso em outro país, sem acesso à internet, no Chilindró, vai poder exercer o mandato de deputada federal. É isso que nós estamos defendendo aqui. Independente do que eu acho da Carla Zambelli como uma representante da extrema-direita, alguém que invadiu o sistema da justiça, alguém que cometeu falsidade ideológica, alguém que andou correndo armada em plena Avenida Paulista em São Paulo perseguindo um jornalista negro. Eu não estou fazendo o debate sobre o que ela significa, mas estou falando da tapa na cara que o relatório é com o povo brasileiro. Porque nenhuma pessoa em sã consciência acha que a Câmara dos Deputados tem que gastar por mês R$140 mil para pagar assessores de um mandato que não existe. Porque tem uma deputada presa. Vocês vão propor criar a bancada dos presidiários também na Câmara dos Deputados, que só pode ser isso. A bancada dos foragidos para o Ramagem, para Eduardo Bolsonaro, seguirem recebendo dinheiro público de verba de gabinete e alguns votando. Mesmo foragidos, como é o caso do Ramagem, foram quase R$500 mil por mês, desde que eles saíram daqui. Uma presa também tentou fugir. Foi para a Itália achando que ia ficar foragida lá. Foi presa na Itália. Agora nós queremos extradição. Mas então é isso que tem que se debater. Eu ouvi atentamente as 150 páginas. E em algum momento o relator disse que é um desrespeito com 1 milhão de votos caçar Carla Zambelli. É um desrespeito com 200 milhões de brasileiros pagar estrutura de gabinete para presidiários e para foragidos que atentaram contra as liberdades democráticas, outros que atuaram para ter tarifaço. E hoje o pedido de vistas da extrema-direita é para ganhar mais tempo, sabe para quê? Para seguirem ganhando dinheiro público. Mas não me surpreende. Quem ocupou a mesa do presidente para votar a PEC da bandidagem, realmente não me surpreende querer manter privilégios e uma mamata para uma presidiária que está em outro país, ou pior, 2 foragidos que cometeram crimes contra o país e que não estão aqui no Brasil. Informa ao plenário o início da ordem do dia. Deputado. Presidente, o tempo de líder pode ser garantido. É só não ter votação, presidente. Eu peço a Vossa Excelência a permissão para usar o tempo de líder. Presidente, me inscrevo. Vossas Excelências, Vossas Excelências, Me inscrevo. Vossas Excelências sabem que regimentalmente, após o início da ordem do dia... Não pode ter discussão e votação, mas tempo de líder pode, presidente. O que eu peço a Vossa Excelência é que garanta apenas o tempo de líder. Pode falar? Então, vamos continuar com Me inscrevo, meu presidente. Vossa Excelência vai... Presidente. Deputado Rubens Pereira Júnior, pelo governo. Presidente, me inscrevo. Senhor presidente, o debate na Comissão de Constituição e Justiça deve ser sobre a Constituição Federal. O que nós estamos votando é se uma parlamentar presa e foragida perde o mandato ou não. E a resposta para isso está na Constituição Federal, no artigo 55, que diz que perderá o mandato o deputado ou senador que sofrer condenação criminal em sentença transitada em julgado, ou então, inciso 4, que perder ou tiver suspenso os direitos políticos.
A pergunta que nós fazemos é: o Poder Legislativo pode rejulgar um deputado condenado e transitado em julgado? A resposta é negativa. E eu oriento qual deve ser o caminho da melhor análise da Constituição Federal. Senhoras e senhores parlamentares, nós não podemos ler a Constituição aos pedaços. A gente não pode interpretar a Constituição só a linha que eu gosto, só o trecho que eu acho bonitinho. Fala galera da Folha TV, não se esquece de se inscrever aqui no nosso canal para assistir programas como Folha Notícias Manhã, Folha Notícias Noite, o nosso Folha Entrevista e o nosso Barzinho das Meninas. Muitas coisas bacanas a gente acompanha por aqui e a gente precisa muito do apoio de vocês para nosso trabalho jornalístico, investigativo, de curadoria de conteúdo, com vocês ajudando no nosso Pix, folhademocrata@gmail.com, ou mandando superchats, valeu demais, e os recursos financeiros, tornando-se membro do nosso canal, no nosso curso de jornalismo básico, para você ficar muito bem informado a respeito de tudo. Queridos e queridas, muito obrigado pela presença de todos vocês, vida longa e próspera, cuidem-se, cuidem dos seus, e não esquece de se inscrever aqui na Folha TV. Até mais!